Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao 9º dia desse projeto, no qual o nosso objetivo é levar até você a palavra de Deus, uma palavra de consolo, de reflexão para esses dias de crise, para esses dias de pandemia, de isolamento social. Esse é o momento no qual nós queremos nos conectar com você, conversar com você sobre as coisas que estão acontecendo aí na sua casa, na sua família, no seu casamento. Nós sabemos, já temos visto que esse período de pandemia global será um tempo decisivo para muitas vidas, para muitas famílias. O mundo será dividido, infelizmente, entre as milhares de pessoas que já perderam suas vidas, para as quais, infelizmente, o tempo chegou, e para todos os outros milhões de pessoas que terão que reconstruir suas vidas após essa pandemia. Reconstruir sua vida pode ser o equivalente a encontrar um novo emprego, pode ser o equivalente a reconstruir seu negócio, pode ser que esse recomeço para você signifique reconstruir sua carreira. Nós sabemos que os próximos dias serão dias difíceis, serão dias desafiadores para todos nós, para as nossas famílias, para a nossa sociedade como um todo, mas embora nós nos compadeçamos dos enlutados e de todos aqueles que perderam suas vidas no meio dessa tragédia sanitária de nível global, nós sabemos que aqueles que ficam, seus familiares, eles terão uma oportunidade que essas pessoas que partiram não tiveram. A oportunidade de recomeçar, a oportunidade de reconstruir. E eu quero falar ao seu coração nesse dia especialmente sobre a oportunidade que nós estamos recebendo, não só de recomeçar a nossa vida, mas de recomeçar também a nossa caminhada com o Senhor. Talvez você que me ouve, você tenha, há muitos anos atrás, ouvido o Evangelho pela primeira vez, tenha entregado sua vida a Cristo, tenha rendido sua vida a Cristo e começado a caminhar com Ele, mas depois de algum tempo alguma coisa aconteceu. Ou você fez alguma coisa, como é muito comum, né? A gente dá um vacilo, uma pisada de bola e de repente, do jeito como essas coisas são tratadas, do jeito como essas coisas são abordadas, talvez você tenha feito alguma coisa da qual você se envergonhe até hoje. Talvez você tenha feito algo que num momento único da sua vida, talvez ninguém tenha te estendido a mão, seu líder, sua igreja, sua comunidade de fé. Talvez, ao invés de ser o cenário de que você fez alguma coisa, talvez alguém tenha feito alguma coisa para você. Uma ofensa, uma injúria, um ataque. Talvez você tenha sido agredido ou abandonado, traído de alguma maneira no seio da comunidade cristã. E isso fez com que você se afastasse. Ou talvez não tenha sido nem você, nem as pessoas, mas talvez tenha ocorrido uma tragédia, alguma coisa, uma morte, uma doença, uma perda, um luto, que tenha machucado tanto o seu coração, que você tenha deixado você tão atônito, tão perplexo diante do que aconteceu, que você começou a lidar com todas aquelas perguntas de onde está Deus, por que tudo isso aconteceu, e talvez isso tenha levado você a se esfriar na caminhada e se afastar do Senhor. Hoje eu quero conversar especialmente com você que tem andado longe do Senhor. Quero conversar com o seu coração, quero falar ao seu coração, para dizer que diante de tudo que tem acontecido, você está recebendo uma nova oportunidade. Você está recebendo a oportunidade de experimentar um recomeço com o Senhor. E nós sabemos que Jesus é especialista em dar oportunidades de recomeço por causa daquilo que ele fez na vida de Pedro. Eu sei que você se lembra que Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele foi uma das primeiras pessoas a caminhar próximo de Jesus. Ali, logo no primeiro capítulo do Evangelho de João, nós descobrimos que dentre os primeiros seguidores de Jesus já estava lá Pedro, aprendendo a caminhar com o Senhor, vendo os primeiros milagres do Senhor. À medida em que
o vínculo entre Pedro e Jesus, entre Jesus e Pedro foi se estreitando, Jesus foi se chegando a Pedro e Pedro se achegando a Jesus, começou a nascer ali mais do que um vínculo de discipulado, começou a nascer uma amizade íntima entre eles. Você se lembra que no momento da transfiguração, Jesus chamou para o monte Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi orar no Getsêmani, no auge da sua aflição, ele chamou Pedro para estar com ele também. Ele era um amigo íntimo de Jesus. Nós sabemos que Pedro também se tornou com o tempo o porta-voz dos apóstolos. Quando Jesus pergunta aos apóstolos, as pessoas dizem por aí que eu sou fulano e beltrano, ok, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro colocou-se à frente e disse, Senhor, nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele se tornou o porta-voz dos apóstolos em muitas questões e também, digamos assim, a ponta da flecha de liderança do colegiado apostólico. Você se lembra que quando Jesus veio caminhando sobre as águas para encontrar-se com os discípulos, Pedro conversou com Jesus, Senhor, se é você mesmo, então envia uma palavra para que eu possa ir caminhar com você sobre as ondas. E Jesus disse, vem. E Pedro corajosamente saiu do barco e foi na direção de Jesus. Pedro caminhava muito bem, mas ele teve algumas dificuldades na sua caminhada, em especial para entender e compreender como Deus estava cumprindo o seu plano salvador em Jesus Cristo. Porque logo após a confissão messiânica de Pedro, ou seja, quando Pedro declara que Jesus é o Cristo esperado, ele é o Messias esperado, Jesus começa a falar a respeito da sua morte, do seu sofrimento vicário. Ele diz que ele vai morrer e depois de 3 dias vai ressuscitar, e Pedro toma Jesus à parte, pega no braço de Jesus, leva ele para um canto e fala assim, olha Jesus, acho que você não deveria ficar falando sobre essas coisas pegam mal, entendeu? Pegam mal para a sua imagem, pegam mal para o nosso moral aqui. Jesus, de maneira nenhuma isso te acontecerá. Jesus exorta Pedro, mas a gente vai descobrir que na sequência dos acontecimentos, Pedro não está tão pronto para ser um discípulo e para seguir a Jesus como ele mesmo imagina. Quando eles estão na última ceia, Jesus começa a falar da proximidade do seu sofrimento, e começa a dizer que coisas difíceis acontecerão. E Pedro logo dá um tapa na mesa e impulsivamente diz assim, não, Jesus, está tudo certo. Ainda que todos esses que estão aqui te abandonem e te deixem no momento de aflição, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu vou contigo até a morte. Então, naquele momento, Jesus diz para Pedro, Pedro, isso não é verdade. Essas palavras não refletem a real condição do seu coração. Não refletem a sua real maturidade como meu discípulo. Essas palavras não são verdadeiras. E eu te digo mais. Eu te digo que antes que amanhã chegue, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essa passagem do Evangelho, ela é intensa. E ela forma um campo de expectativa, um campo de tensão entre Jesus e Pedro. Mas o desenrolar dos fatos próximos é brutal. Jesus é preso, é levado para um julgamento injusto no meio da madrugada. Pedro o segue a meia distância. Enquanto ele se aproxima do pátio onde Jesus era julgado, ele é confrontado por uma pessoa, nega por uma mulher, ele nega novamente conhecer a Jesus, ele é reconhecido por um outro homem que diz, olha, não é você aquele galileu que seguia Jesus? E ele, usando de maldições, de imprecações, fazendo juramentos, ele jura, como na nossa cultura, ele diria, eu juro por Deus que eu não conheço Jesus de Nazaré. O texto de Lucas, no capítulo 22, versículo 61, Lucas é o único evangelista a nos dizer que Jesus tinha acesso visual a Pedro naquele instante. E que naquele instante, Pedro nega pela 3ª vez, o galo canta, Pedro lembra-se da palavra que o Senhor havia lhe dito, Jesus olha para Pedro,
Jesus tem uma linha de visão pela qual ele acessa Pedro. Pedro cai em si, diz o texto, e retira-se chorando amargamente. Amargamente. Muitas vezes, quando eu leio esse texto, eu sinto o meu coração pungido pela tristeza que havia no coração de Pedro. E talvez eu sinta isso de uma forma intensa, porque eu consigo olhar para a minha própria vida e reconhecer que em muitos momentos eu fiz coisas, eu dei vacilos, eu pisei na bola com Jesus de uma tal maneira, que eu envergonhei tanto o meu mestre e tanto a mim mesmo. Em muitos momentos na minha caminhada com Jesus, eu me senti totalmente à deriva, totalmente distante. Em muitos momentos na minha caminhada com Jesus, eu senti que, ao invés de estar caminhando no caminho do discipulado, eu tinha me sentado à beira do caminho, lambendo as feridas do meu fracasso, da minha negação, do meu pecado, dos meus vacilos. Eu leio o texto de Pedro e eu consigo me ver nesse momento. Eu consigo me sentir, eu consigo me perceber nesse momento aqui de fracasso, em que a fé esmoreceu, em que a constância do discipulado deu lugar à infidelidade do discípulo. E talvez você sinta o mesmo. Talvez você sinta que você hoje está muito aquém do que você foi como discípulo de Jesus um dia. Talvez você sinta que você está longe demais da presença de Jesus, que você está distante demais do Mestre, que já não há mais tempo para você. Talvez você sinta que o seu vacilo é irrecuperável e que o que você fez não tem perdão. Talvez você sinta que aquilo que você cometeu é tão grave que não pode ser perdoado. Ou talvez você sinta que aquilo que aconteceu com você é tão grave, te machucou tanto que você não vai conseguir voltar a caminhar com Jesus no caminho do discipulado. Mas a boa notícia do dia para mim e para você é que Jesus, sem dúvida, é o Senhor dos novos recomeços. Que Jesus é o mestre que sempre tem uma maneira, sempre encontra uma maneira maravilhosa de recomeçar as coisas. E isso se deu com Pedro após a ressurreição, quando Jesus já tinha aparecido para os discípulos. E Pedro tinha ido para o mar de Tiberíades, para o mar da Galileia. E lá ele estava com os seus amigos e ele disse assim, vou pescar. Enquanto eles pescavam, alguém começou a caminhar na praia. O dia estava amanhecendo e aquele sujeito que estava na praia perguntou, vocês pescaram alguma coisa? Até aquele momento eles não haviam pescado nada. E então aquele sujeito diz assim, joguem a rede do lado de lá do barco. Eles jogaram e instantaneamente eles conseguiram pescar uma enormidade de peixes grandes. Alguém dentro do barco disse, Pedro, é o mestre. Então, numa cena muitíssimo pungente, Pedro afoitamente joga-se nas águas, pula do barco, sendo Pedro, como sempre, né? Sendo Pedro, ele quer estar perto do Senhor, ele quer nadar até o Senhor, ele quer chegar antes dos outros, ele quer ter tempo com Jesus. Quando eles chegam lá, Jesus já havia preparado um peixe sobre as brasas, todos se assentaram, eles comiam, e então Jesus quebrou o silêncio, dizendo, o evangelista João diz assim, capítulo 21, versículo 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? O texto grego aqui dá algumas margens de interpretação. Me ama mais do que os outros discípulos? Me ama mais do que estas coisas, referindo-se à pescaria? Mas a pergunta de Jesus para Pedro é, Simão, filho de João, ou seja, o nome de batismo, digamos assim, de Pedro, porque lembre-se que Pedro teve esse nome dado pelo próprio Senhor, mas o seu nome de batismo é João, ou seja, Jesus se refere a Pedro utilizando o nome que Pedro tinha
antes de Pedro tornar-se um discípulo de Jesus. É como se Jesus estivesse voltando lá no início de todas as coisas, no início da caminhada com ele, no início da caminhada com o próprio Pedro, e dizendo assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Então o narrador diz assim: Pedro ficou magoado, ficou entristecido, ficou com o coração contrito, compungido, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Maravilhosamente Jesus vem até Pedro. Maravilhosamente Jesus vem até Pedro. Cozinha para Pedro. Chama Pedro para assentar-se. Chama Pedro para a mesa da comunhão. Chama Pedro para o relacionamento. E ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? É inevitável que Pedro tenha compreendido, nesse momento, que Jesus estava dando a ele uma nova oportunidade de reafirmar o seu amor 3 vezes, diante do fato de que Pedro o havia negado 3 vezes. É inegável o fato de que Jesus estava dando uma nova oportunidade para que Pedro pudesse recomeçar a sua caminhada, reafirmar o seu valor, reafirmar o seu amor, reafirmar o seu compromisso com Jesus Cristo, reafirmar a sua condição de discípulo de Jesus. É inegável que Pedro estava recebendo do Senhor uma oportunidade para recomeçar. Quando Pedro reafirma o seu amor pela terceira vez, Jesus lhe diz assim: cuide das minhas ovelhas, Pedro. Eu te digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então Jesus lhe disse: siga-me. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: quando Jesus diz para Pedro que ele o negará 3 vezes, Pedro desconversa, Pedro nega aquilo e diz: não, Jesus, você está errado. Eu vou te seguir ainda que seja para morrer. Eu vou te seguir ainda que eu tenha que enfrentar a morte. Ou seja, Pedro, antes de tudo aquilo, se vê como um discípulo muito profundo, muito acabado, muito maduro, muito pleno na sua caminhada com Jesus. Mas após todos aqueles reveses, Jesus afirma novamente Pedro como discípulo, dizendo: siga-me, e Jesus lhe diz: Pedro, lá atrás você não estava pronto para morrer por mim, você não estava pronto para ir até o fim por mim, você estava ainda imaturo, você estava raso, você não estava firme, sólido o bastante. Mas eu te digo que chegará um dia em que você estará. Chegará o dia em que você de fato será desafiado a dar a vida por amor a mim, e você o fará. Jesus diz para Pedro que Pedro, mais ou menos assim: Pedro, você está recomeçando sua caminhada hoje. E eu te garanto que depois de hoje, depois da gente recomeçar, retomar a nossa caminhada, você estará pronto para ir até o fim. Você estará pronto para ser aquela pessoa que você quis ser desde o princípio. Você estará maduro o bastante para ir até o fim por mim, para morrer por amor a mim. Querido, que você possa receber essa palavra, que é para Pedro, como uma palavra para você. Jesus te diz hoje: eu te dou uma oportunidade para recomeçar. Eu te dou uma oportunidade para reafirmar o seu amor. Eu te dou uma oportunidade para reafirmar a sua condição de discípulo, e eu te digo: se você caminhar comigo a partir de hoje,
você se tornará o tipo de discípulo que você sempre quis ser desde o princípio. Na verdade, o tema desse texto é o maravilhoso perdão de Jesus. É a forma maravilhosa como Jesus vem até Pedro para perdoá-lo, para amá-lo, para estender a ele o seu perdão e para incluí-lo de novo na condição de discípulo, para restaurá-lo à sua condição inicial de discípulo. E isso é maravilhoso. O tema do perdão é um tema essencial para nós cristãos, está na essência da nossa fé, está no núcleo daquilo que nós cremos. Mas se nós pensarmos bem na ideia de um Deus que nos perdoa, nós veremos que existem algumas dificuldades aí. A primeira delas é que Deus, sendo justo juiz, não pode simplesmente nos perdoar no sentido de ignorar o nosso pecado, ignorar os nossos erros. Afinal de contas, você confiaria num juiz que simplesmente deixa os delitos das pessoas passarem impunes, faz pouco caso das ofensas que elas cometeram e das injúrias que elas cometeram? Um justo juiz precisa julgar o erro, precisa julgar o crime. Um justo juiz precisa punir o pecador. Então, não é tão fácil assim. Ao mesmo tempo, se Deus pune o pecador, se Deus julga o pecador, ele não está mostrando misericórdia. Se Deus simplesmente esmaga o pecador por causa das suas ofensas e injúrias, ele não está sendo misericordioso, ele está sendo justo, mas ele não está sendo misericordioso. E quando nós olhamos para esse dilema, quando nós olhamos para essa encruzilhada, nós percebemos que se Deus não sabe como resolver esse dilema, então ele não é um Deus sábio. No final das contas, o nosso pecado cria um dilema gravíssimo para Deus. A negação de Pedro cria um dilema gravíssimo para Jesus. O nosso afastamento e o nosso abandono do discipulado cria um dilema gravíssimo. Mas graças a Deus, porque esse dilema ele é resolvido, dissolvido de forma fatal, cabal, última e plena na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, Deus imputa sobre Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, os nossos pecados. Então Deus julga o nosso pecado em Jesus. Dizer que Deus nos perdoa não é dizer que Deus faz dissolver o nosso pecado no ar num passe de mágica. Senão, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário, ele simplesmente viria e diria: vocês estão perdoados. Mas por que é que a cruz tem que ser tão dramática? Por que que os eventos referentes à nossa salvação têm que ser tão cósmicos, tão grandiosos? E por que Jesus tem que morrer na cruz do Calvário? Eu te digo por quê. Porque o nosso pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. E para julgar e punir o nosso pecado, Deus precisa imputar o salário devido, que é a morte. Mas Deus, misericordiosamente, tremendamente, Ele coloca a morte, que é o fruto do nosso pecado, sobre Jesus na cruz do Calvário. Ao mesmo tempo, Deus toma a justiça e a vida de Jesus e derrama sobre nós num ato tremendo de misericórdia. Jesus leva a nossa morte sobre ele. Deus imputa a vida e a justiça de Jesus sobre nós. E ao resolver esse dilema de maneira maravilhosa, tremenda, gloriosa, Deus mostra que a sua sabedoria é infinita e que o seu amor por nós é absolutamente inabalável. Meu irmão, minha irmã, se você tem caminhado longe de Jesus, se você está afastado do Senhor, essa é a hora, esse é o momento de você voltar para Ele. Hoje Ele te dá uma nova oportunidade. Hoje Ele te dá um recomeço na presença dEle. Ele te pergunta, Ele pergunta ao seu coração: você me ama? Você me ama? Você me ama? Siga-me. Siga-me, siga-me. Jesus, nós queremos receber o seu convite e nós queremos dizer sim, nós queremos te seguir. Nós queremos caminhar com você de novo, Jesus. Nós queremos nos levantar, nós queremos nos colocar de pé na sua presença para seguir você no caminho do discipulado.
Jesus, muito obrigado pelo seu perdão. Muito obrigado porque não há nada que seja tão grave que não possa ser coberto e lavado pelo teu sangue. Jesus, nós nos voltamos com toda a força para ti nesses dias, sabendo que muitas pessoas já não têm mais essa oportunidade de se reconciliar com você, mas a nós está sendo dada essa chance, nós queremos aproveitá-la, nós queremos agarrá-la com todas as forças e não deixar escapar. Nós oramos, Jesus, pedindo, nos restaura na sua presença, nos restaura na sua presença. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Minha irmã, que Deus te abençoe. Eu quero te saudar. Seja bem-vindo de novo ao caminho do discipulado. Que nesses dias você possa continuar abrindo espaço para que Deus trabalhe poderosamente no seu coração. E para que você seja uma bênção aí na sua família, nesse tempo de crise. Porque nós somos a geração levantada para enfrentar tudo isso com coragem, com amor e com temor ao Senhor. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos de novo amanhã. Até lá. Um grande abraço.